Deixa de ser frouxo. Aguenta o tranco. Não vai desistir agora, vai. Vai começar a chorar? Seja mulherzinha. Bicha. São essas e outras centenas de palavras que nós homens acabamos ouvindo desde muito cedo. E elas vão nos tornando cada vez mais silenciosos dentro de nós. Onde acabamos deixando de sentir, deixando de expressar afeto, se tornando cada vez mais silenciosos. Meu nome é Wilsamar, sou psicólogo, psicoterapeuta e hoje eu quero ter uma conversa de homem com vocês. Vamos conversar sobre o que é masculinidade, sobre o que é ser homem. Mas antes eu quero começar com algumas histórias. A primeira delas é de um paciente que atendi há algum tempo atrás. Era um pai que queria ter uma relação mais afetiva com a filha, mas não sabia como. Em paralelo a isso, ele também se sentia menos homem por ainda morar com a mãe. E ao tempo que ele tentava ser mais afetivo com a filha, ele se sentia cada vez mais mulher do que homem. Com o tempo, a gente desconstruiu essa figura de masculina que não era boa para ele. Ele se sentiu mais livre e pôde se sentir ainda homem, amando sua filha, sendo mais afetuoso com ela. A segunda história é de um adolescente que também recebi no meu consultório. Esse adolescente tentou suicídio algumas vezes. O motivo do suicídio é que ele não se sentia adequado à figura masculina que ele tinha como base. Ele queria ser bem sucedido, queria ser atlético, queria ser popular, principalmente entre as mulheres, mas nada disso correspondia ao que acontecia com ele de fato. Tem essas histórias porque elas têm algo em comum, que é a representação da masculinidade. Não a masculinidade em si como algo biológico relacionado às diferenças corporais, mas sim como a sua própria representação, o que é culturalmente aceito como masculino. Em nossa cultura, a gente pode chamar esse conjunto de representações de caixinha do homem, no caso do masculino. E dentro dessa caixa vão ter tudo que um homem pode ser e ainda ser considerado homem. Então, a gente vai encontrar características como forte, corajoso, independente, provedor, hétero. E tudo isso acaba sendo a única ideia de masculino. E tudo que está fora desse espaço, fora dessa caixa, é o não masculino. Algo que deve ser evitado. Fora dessa caixa, vão ter características muito próximas ao feminino, que é a sensibilidade, que é covardia. Qualquer outra característica que lembre ou esteja totalmente fora da caixinha do homem é o que vai ser evitado. Com isso, surge um fenômeno bem interessante. O homem acaba tendo medo do feminino. Medo e negando o feminino em si. Em si e no outro também. Tanto que todos os colegas que representam ou exibem algum traço feminino vão ser alvos de críticas e de piadas. E até mesmo se não manifestam, eles ainda são alvos de piada. Até a questão da expressão dos afetos fica bem prejudicada com isso. Porque os homens não podem expressar qualquer tipo de sensibilidade ou afetividade demasiada. Então, com seus amigos, é muito comum
até uma expressão mais bruta de qualquer tipo de carinho, né? Não é um abraço, é quase que um ataque, né? E esse ataque é uma expressão de carinho. E com isso agora eu pergunto, essa postura é realmente saudável? É algo que realmente a gente quer perpetuar para as próximas gerações, até mesmo em nós? Eu acredito que não. Não é algo que deva ser levado adiante. Algo que deve ser realmente reelaborado, repensado, reconstruído. O feminismo, nesse sentido, ele vem mais para ajudar do que para que seja um alvo de crítica. O masculino, ele não está sendo ameaçado pelo feminismo. O feminismo, ele só quer um lugar para o feminino, né, que foi negado. Isso não significa tirar o masculino, né, eliminar o masculino. Até porque eles são complementares, né? Eu acredito que os homens, nós, no geral, podemos aproveitar essa força e também repensar o que é o masculino no meio dessas mudanças que o feminismo vem pedindo. O feminino não cabe, né, dentro de uma caixa. A mulher não existe uma caixa da mulher, existem várias mulheres. O masculino também não cabe dentro da caixa do homem, né, que existem vários tipos de homem. A base disso é repensar alguns valores que há algum tempo foram subestimados. Cuidar é tão importante quanto proteger, quanto prover. Sentir é tão importante quanto agir. Percebe? O masculino, ele é complementar ao feminino. Ele não é maior e não é menor. Ele vem para somar e não para ser maior. Então, se você dá espaço para isso, você não vai ser menos homem. É isso que a gente tem que entender. Mas o que acontece de fato é exatamente o contrário. Desde muito cedo, os meninos aprendem que eles têm que ser durões, têm que ser fortes, não podem vacilar, e não podem sentir. Tem que ser silenciosos. E é uma postura que exige muito desses meninos, que não aprendem a expressar seus sentimentos de uma outra maneira, a não ser violência. Que você vê de uma forma bem comum, né, e se perpetua pela toda a história, que o masculino, ele prega pela ação, pela tomada e pela agressão. Se existe algo que eu quero, eu pego. Se existe algo que me desagrada, eu destruo. Existem esses caminhos. Não existem o caminho de uma conversa. Não à toa, a maioria dos crimes brutais são praticados por homens. A maioria da população prisional brasileira e no mundo é formada por homens. Além disso, nos Estados Unidos, a maioria esmagadora dos massacres armados são praticados por homens. Então, há de suspeitar que existe algum problema instalado no que é essa masculinidade tradicional. Ela já não resolve, ela não traz mais solução. Não precisa nem fazer muita força para entender e descobrir que o homem não sabe em si resolver os seus conflitos de uma forma diferente dessa. Tanto que, às vezes, acho que a grande maioria do pessoal que está assistindo aqui já conversou com um amigo sobre um conflito e ouviu desse amigo a seguinte frase, né? Se fosse no meu caso, eu dava uma porrada. Com base nisso, a APA, que é a Associação de Psicologia Americana,
publicou um conjunto de diretrizes agora no começo desse mês de janeiro. Essas são diretrizes para psicólogos que trabalham nos Estados Unidos atendendo meninos e homens, né, em geral. São diretrizes que tratam a respeito da orientação sobre a questão da masculinidade. E a masculinidade tradicional, que aqui no Brasil é conhecida como masculinidade tóxica. Eles sugerem um conjunto de abordagens que visam desconstruir essa imagem que é tóxica. E o interessante é que são diretrizes de uma associação de psicologia, não é nenhum órgão regulador. Eles sugeriram formas de amenizar isso que, nesse estudo deles, que levou 13 anos para ser concluído, em torno de 40 artigos foram construídos também durante esse período, foi considerado que existem algumas formas mais eficazes de tornar essa masculinidade menos tóxica, menos prejudicial à saúde dos homens. Então, nesse vídeo, com minhas considerações finais, eu concluo que o masculino é tão digno de existir como o feminino, mas não da forma com que ele é considerado hoje. Ele tem que ser redescoberto. Existem vários masculinos. Existe o masculino frágil, existe o masculino potente, o masculino competitivo, o masculino que cuida, o masculino que ama. Mas hoje, o único masculino que é aceito é o masculino viril. Isso deve ser repensado. Os homens devem se ajudar. Os homens devem ter espaços para demonstrar que eles também podem sentir. Associações, grupos de amigos. A grande maioria dos homens, quando questionados de forma sincera, gostaria de poder ser mais afetivo com quem eles amam. E por que eles não fazem isso? A grande maioria dos homens gostaria de cuidar mais da saúde. E por que eles não fazem isso? Cuidar da sua aparência, cuidar dos outros, cuidar de si. Fugir disso na masculinidade tradicional é praticamente uma obrigação, porque o homem em si não tem frescura. E a gente precisa desconstruir isso para que a gente possa sobreviver e viver de uma forma mais saudável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais conteúdos como esse, ou qualquer outro tipo de assunto relacionado à psicologia, podem comentar. Eu vou responder a todos. E quem sabe eu faço um outro vídeo falando sobre esse mesmo